Sejam muito bem-vindos à Psicologia 101, a sua incrível jornada pelo fascinante mundo da mente humana. Este curso descomplica a ciência por trás dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos de forma simples e acessível. Vocês vão explorar desde o funcionamento do nosso cérebro e a compreensão das emoções, até como turbinar a memória e construir relações mais fortes. Com dicas divertidas e truques práticos, vocês vão adquirir conhecimentos que poderão aplicar no dia a dia e na busca pelo crescimento pessoal. Vamos começar o nosso primeiro módulo. Módulo 1. Introdução à Psicologia e seus ramos. O que é psicologia? Psicologia é o estudo científico da mente e do comportamento. Ela busca entender como as pessoas pensam, sentem e se comportam, tanto individualmente quanto em grupos. Os psicólogos investigam vários aspectos da experiência humana, incluindo percepção, cognição, emoções, personalidade, comportamento e relações interpessoais. O campo da psicologia é vasto, e seus princípios encontram aplicações em diversas áreas da vida, desde o tratamento de problemas de saúde mental até a melhoria da produtividade no trabalho e sistemas educacionais. Essencialmente, a psicologia busca descobrir os fatores subjacentes que motivam as ações humanas e usar esse conhecimento para promover melhor saúde mental e bem-estar. Os principais ramos da psicologia. A psicologia é um campo amplo que abrange muitos ramos. A psicologia cognitiva, por exemplo, concentra-se em entender os processos mentais, como percepção, memória, resolução de problemas e tomada de decisões. Ela examina como as pessoas adquirem, processam e armazenam informações, fornecendo insights sobre como navegamos pelo mundo. A psicologia comportamental, por outro lado, explora como os comportamentos são aprendidos e condicionados. Os famosos experimentos de Pavlov e Skinner, que introduziram o condicionamento clássico e operante, formam as pedras angulares deste ramo. A psicologia do desenvolvimento examina como os indivíduos crescem e mudam da infância até a idade adulta, observando os principais estágios de desenvolvimento cognitivo, emocional e social. A psicologia social analisa como somos influenciados pelos outros, lidando com aspectos como conformidade, dinâmica de grupo e percepção social. A psicologia clínica concentra-se no diagnóstico e tratamento de transtornos mentais, enquanto a neurociência investiga a estrutura e função do cérebro em relação ao comportamento. Estas são apenas algumas das muitas áreas que compõem o amplo campo da psicologia, cada uma com uma perspectiva única sobre a experiência humana. A evolução das teorias psicológicas. A psicologia, como disciplina científica, passou por uma tremenda evolução ao longo dos anos. As primeiras abordagens psicológicas, como o estruturalismo e o funcionalismo, buscavam entender a estrutura e a função da mente. O estruturalismo, defendido por Wilhelm Wundt, focava em decompor os processos mentais em seus elementos básicos. O funcionalismo, liderado por pensadores como William James, concentrava-se no papel dos processos mentais na adaptação dos indivíduos ao seu ambiente. A teoria da psicanálise, de Sigmund Freud, introduziu a ideia do inconsciente, explorando como memórias e desejos reprimidos influenciam o comportamento. Mais tarde, o behaviorismo adotou uma abordagem mais científica, rejeitando a introspecção e focando apenas em comportamentos observáveis. O trabalho de B.F. Skinner sobre reforço e punição revolucionou nossa compreensão de como os comportamentos são aprendidos. Finalmente, a revolução cognitiva trouxe a mente de volta à vanguarda, com pesquisadores como Noam Chomsky enfatizando a importância dos processos mentais na compreensão do comportamento. Módulo 2. Métodos de pesquisa em psicologia. Pesquisa científica em psicologia. A psicologia se baseia fortemente na pesquisa científica para validar suas teorias e descobertas. A psicologia utiliza uma variedade de métodos para entender o comportamento humano e os processos mentais. Na pesquisa observacional, por exemplo, indivíduos ou animais são observados em seu ambiente natural para coletar dados sobre seu comportamento. Experimentos, a pedra angular da pesquisa em psicologia, envolvem a manipulação de uma ou mais variáveis para observar seus efeitos no comportamento. Os pesquisadores também utilizam estudos de caso, que fornecem uma análise aprofundada de um indivíduo ou um pequeno grupo, e pesquisas, que podem ser usadas para coletar dados de um grande número de pessoas. Cada método de pesquisa tem seus pontos fortes e fracos, mas juntos eles ajudam os psicólogos a desenvolver uma compreensão abrangente de fenômenos complexos.
Delineamento experimental. Um experimento bem delineado é crucial para tirar conclusões válidas em psicologia. Os experimentos geralmente envolvem a manipulação de uma variável independente, o fator que está sendo mudado, para observar seus efeitos em uma variável dependente, o resultado que está sendo medido. Por exemplo, em um experimento investigando os efeitos do sono na memória, a quantidade de sono seria a variável independente e o desempenho da memória seria a variável dependente. Para garantir que os resultados sejam devidos à variável independente e não a outros fatores, os pesquisadores geralmente usam grupos de controle, grupos que não recebem o tratamento experimental, para comparação. A replicação também é crucial na pesquisa em psicologia, pois a repetição de experimentos ajuda a confirmar a confiabilidade das descobertas. Ética na pesquisa em psicologia. A ética desempenha um papel central na pesquisa em psicologia, pois o bem-estar dos participantes deve ser sempre a principal prioridade. O consentimento informado é um princípio ético fundamental, o que significa que os participantes devem estar totalmente cientes das implicações do estudo e concordar em participar. Os pesquisadores também são obrigados a proteger os participantes de danos físicos e psicológicos. O engano, embora às vezes seja usado na pesquisa para garantir resultados imparciais, deve ser justificado e os participantes devem ser esclarecidos posteriormente. Os padrões éticos em psicologia são aplicados por conselhos de revisão institucional ou comitês de ética que analisam as propostas de pesquisa para garantir que atendam às diretrizes éticas. Módulo 3. As bases biológicas do comportamento. O cérebro e o sistema nervoso. No centro de todos os comportamentos e processos mentais está o cérebro, um órgão complexo composto por bilhões de neurônios. Os neurônios são os blocos de construção do sistema nervoso e se comunicam por meio de impulsos elétricos e sinais químicos. O cérebro é dividido em diferentes regiões, cada uma responsável por funções específicas. O lobo frontal, por exemplo, está envolvido na tomada de decisões, resolução de problemas e controle emocional, enquanto o lobo parietal processa informações sensoriais como tato e consciência espacial. O sistema de comunicação do cérebro é complexo, com neurotransmissores, mensageiros químicos como dopamina e serotonina, desempenhando um papel fundamental na regulação do humor, motivação e comportamento. O sistema endócrino trabalha em conjunto com o sistema nervoso para regular o comportamento, mas o faz por meio de hormônios em vez de neurotransmissores. Os hormônios são mensageiros químicos liberados por glândulas como o hipotálamo, a hipófise e as glândulas suprarrenais, e influenciam tudo, desde o crescimento e metabolismo até o humor e as respostas ao estresse. Por exemplo, o cortisol, frequentemente chamado de hormônio do estresse, é liberado pelas glândulas suprarrenais em situações estressantes e pode afetar o humor e os níveis de energia de uma pessoa. Entender a interação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino é crucial para entender o comportamento, pois esses dois sistemas trabalham juntos para manter o equilíbrio do corpo e responder a estímulos do ambiente. Neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar formando novas conexões neurais, oferece possibilidades emocionantes para melhorar as funções cognitivas. O treinamento cerebral regular, como aprender novos idiomas, tocar instrumentos musicais ou resolver quebra-cabeças, pode promover a neuroplasticidade e melhorar as habilidades cognitivas. Atenção plena, mindfulness e meditação também são ferramentas poderosas para melhorar o foco e o desempenho cognitivo. Estudos mostram que as práticas de atenção plena aumentam a massa cinzenta em áreas do cérebro associadas ao aprendizado e à memória, levando a melhor concentração e regulação emocional. Integrar tais exercícios em sua rotina diária pode ajudá-lo a manter e até mesmo melhorar a saúde do seu cérebro a longo prazo. Módulo 4. Sensação e percepção. Sensação descreve o processo pelo qual nossos órgãos sensoriais captam estímulos do ambiente, enquanto percepção é a interpretação desses estímulos pelo nosso cérebro. Juntos, esses processos nos permitem navegar e dar sentido ao mundo ao nosso redor. Por exemplo, quando a luz entra em nossos olhos, ela é convertida em sinais elétricos que são transmitidos ao cérebro, onde são interpretados como imagens visuais. O mesmo acontece com as ondas sonoras, que são capturadas pelos ouvidos e transformadas em sinais neurais que o cérebro interpreta como sons. Os 5 sentidos, visão, audição, paladar, tato e olfato,
são cruciais para a nossa sobrevivência. Eles nos ajudam a reagir a perigos, encontrar comida e nos conectar com outras pessoas. A percepção visual começa quando a luz atinge a retina na parte de trás do olho, que contém células sensíveis à luz. Essas células enviam sinais para o cérebro, onde são processados pelo córtex visual em imagens coerentes. A percepção auditiva funciona de maneira semelhante. As ondas sonoras são detectadas pelas células ciliadas na cóclea, no ouvido interno. Essas células ciliadas enviam sinais para o cérebro, onde são interpretados como sons. A capacidade do cérebro de interpretar informações sensoriais é tão sofisticada que às vezes pode ser enganada por ilusões. As ilusões de ótica, por exemplo, ocorrem quando a interpretação do cérebro das informações visuais não corresponde à realidade, destacando a complexidade da percepção. Treinar seu cérebro para se concentrar em detalhes sensoriais pode melhorar significativamente sua percepção e memória. Ao direcionar conscientemente sua atenção para o que você vê, ouve ou sente, você ativa mais vias neurais, tornando mais fácil para você se lembrar das informações mais tarde. Uma técnica para aprimorar a percepção sensorial é a prática da atenção plena, ou mindfulness. Reserve alguns minutos do seu dia para observar atentamente o ambiente ao seu redor, notando detalhes que você normalmente não perceberia. Este exercício não apenas melhora a percepção, mas também a memória, pois seu cérebro se torna mais adepto da absorção e retenção de informações. Módulo 5. Aprendizagem e memória. A aprendizagem é o processo pelo qual adquirimos novas informações, comportamentos ou habilidades. Uma das primeiras formas de aprendizagem estudadas em psicologia é o condicionamento clássico, descoberto por Ivan Pavlov. No condicionamento clássico, um estímulo neutro é emparelhado com um estímulo significativo, levando a uma resposta condicionada. Pavlov demonstrou esse fenômeno com cães, mostrando como eles poderiam ser condicionados a salivar ao som de um sino se ele fosse repetidamente apresentado antes de receber comida. O condicionamento operante, desenvolvido por B. F. Skinner, envolve a aprendizagem por meio das consequências do comportamento. O reforço positivo, como recompensas, aumenta a probabilidade de um comportamento acontecer novamente, enquanto a punição a diminui. A aprendizagem observacional, ou seja, aprender observando os outros, foi destacada no famoso experimento com bonecas Bobo de Albert Bandura, onde crianças imitavam comportamentos agressivos depois de observar um adulto se envolvendo neles. A memória não é um processo único, mas uma série de etapas pelas quais as informações passam. Os psicólogos geralmente dividem a memória em 3 estágios: codificação, armazenamento e recuperação. A codificação é o processo de transformar informações sensoriais em uma forma que pode ser armazenada no cérebro, seja por meio de imagens visuais, sons ou significado. O armazenamento refere-se à retenção dessas informações ao longo do tempo. As informações são mantidas primeiro na memória de curto prazo, que tem capacidade limitada e pode armazenar apenas alguns itens por um curto período. Se as informações forem ensaiadas ou consideradas importantes, elas podem ser transferidas para a memória de longo prazo, onde podem ser armazenadas indefinidamente. A recuperação é o processo de acessar informações armazenadas quando precisamos delas. No entanto, a recuperação pode falhar, levando ao esquecimento ou a memórias distorcidas. Um método eficaz para melhorar a memória é a técnica do Palácio da Memória, também conhecida como método dos Lossi. Essa técnica envolve a associação de informações que você deseja lembrar com locais específicos em um ambiente familiar, como sua casa ou um caminho que você costuma percorrer. Ao imaginar-se caminhando por este palácio e colocando cada pedaço de informação em um local específico, você pode se lembrar facilmente de grandes quantidades de informações. Além disso, a neurociência moderna revelou novas estratégias para combater a perda de memória. Estudos sugerem que dormir o suficiente, praticar exercícios mentais e uma dieta equilibrada rica em ácidos graxos ômega 3 podem ajudar a manter e melhorar a saúde cognitiva, retardando o declínio natural da memória que acompanha o envelhecimento. Módulo 6. Psicologia cognitiva. Mas o que exatamente é cognição? Cognição se refere aos processos mentais associados à aquisição de conhecimento e compreensão, incluindo pensamento, memória, linguagem e resolução de problemas. A psicologia cognitiva investiga como pensamos, resolvemos problemas e tomamos decisões. Este ramo da psicologia surgiu como uma resposta ao behaviorismo,
à medida que os psicólogos perceberam que entender o comportamento era insuficiente sem explorar os processos mentais por trás dele. A psicologia cognitiva se concentra em como as pessoas processam informações e como isso molda seus pensamentos e ações. A resolução de problemas é um processo cognitivo fundamental que nos permite navegar pelos desafios da vida. Geralmente envolve identificar um problema, gerar soluções possíveis, avaliar essas soluções e, por fim, implementar a mais eficaz. A tomada de decisão, intimamente ligada à resolução de problemas, envolve a escolha do melhor curso de ação entre várias opções. No entanto, nossas decisões são frequentemente influenciadas por atalhos mentais, chamados heurísticas, que podem levar a erros. Por exemplo, a heurística da disponibilidade nos leva a tomar decisões com base em informações facilmente disponíveis, mesmo que não sejam as mais precisas. Da mesma forma, o viés de confirmação nos leva a buscar informações que confirmem nossas crenças existentes, enquanto ignoramos evidências contrárias. Agora, vamos falar sobre como melhorar a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva, a capacidade de alternar entre diferentes pensamentos, ou pensar em vários conceitos simultaneamente, é uma habilidade crucial para a resolução de problemas e tomada de decisões. Uma maneira de melhorar a flexibilidade cognitiva é desafiar seu cérebro regularmente, aprendendo novas habilidades, como tocar um instrumento musical ou uma segunda língua. Envolver-se em atividades que exigem que você pense fora da caixa ou veja um problema de várias perspectivas também pode ajudar. Outra estratégia é questionar conscientemente suas suposições e considerar perspectivas alternativas ao tomar decisões. Isso ajuda a reduzir a influência de vieses cognitivos e leva a decisões mais equilibradas e bem informadas. Módulo 7. Emoção e motivação. Entendendo as emoções. Emoções são estados psicológicos complexos que envolvem uma experiência subjetiva, uma resposta fisiológica e uma reação comportamental ou expressiva. Existem diferentes teorias sobre as emoções. Uma das primeiras é a teoria James Lange, que afirma que as emoções são o resultado de nossas reações fisiológicas aos eventos. Por exemplo, estamos tristes porque choramos, e não o contrário. A teoria Cannon-Bard, por outro lado, argumenta que a excitação fisiológica e a experiência emocional ocorrem simultaneamente. Outra teoria importante é a teoria dos dois fatores de Schachter e Singer, que afirma que as emoções são baseadas em dois fatores: excitação fisiológica e interpretação cognitiva dessa excitação. Isso significa que interpretamos os mesmos sintomas físicos de forma diferente dependendo do contexto. Por exemplo, um batimento cardíaco acelerado pode ser interpretado como excitação em uma montanha-russa, mas como ansiedade durante um exame. O papel da motivação. Motivação refere-se aos processos que iniciam, direcionam e sustentam o comportamento direcionado a um objetivo. Os psicólogos distinguem entre motivação intrínseca, que surge de fatores internos, como satisfação pessoal ou sensação de realização, e motivação extrínseca, que é impulsionada por recompensas externas, como dinheiro ou elogios. Uma das teorias de motivação mais influentes é a hierarquia de necessidades de Maslow, que afirma que as pessoas são motivadas a satisfazer necessidades básicas, como comida e segurança, antes de passar para necessidades superiores, como estima e autorrealização. De acordo com Maslow, a autorrealização representa o nível mais alto de motivação humana, no qual os indivíduos se esforçam para atingir seu pleno potencial. Dica exclusiva: domine a regulação emocional. Dominar a regulação emocional, a capacidade de gerenciar e responder às experiências emocionais de forma saudável, é um elemento central da inteligência emocional. Uma técnica para melhorar a regulação emocional é a reavaliação cognitiva, que envolve reinterpretar uma situação para mudar seu impacto emocional. Por exemplo, se você está ansioso para falar em público, pode reavaliar a situação concentrando-se na oportunidade que ela oferece, em vez do medo do julgamento. Práticas de atenção plena, como meditação e exercícios de respiração profunda, também podem ajudá-lo a se manter calmo e centrado em situações emocionalmente carregadas, permitindo que você responda cuidadosamente, em vez de reagir impulsivamente. Módulo 8. Psicologia da personalidade. O que é personalidade? Personalidade se refere aos padrões únicos e consistentes de pensamentos, sentimentos e comportamentos que definem uma pessoa. Os psicólogos desenvolveram várias teorias para explicar a personalidade.
Uma das mais conhecidas é o modelo dos 5 fatores, também conhecido como Big Five. Este modelo identifica 5 grandes dimensões da personalidade. Abertura a novas experiências, que significa ser criativo e aberto a novas experiências. Conscienciosidade, que significa ser organizado e confiável. Extroversão, que envolve ser sociável e gostar da companhia de outras pessoas. Amabilidade, que significa ser amigável e cooperativo. E neuroticismo, que é a tendência a ser emocionalmente instável. Essas características fornecem uma estrutura para entender como os indivíduos diferem uns dos outros e como essas diferenças influenciam o comportamento. Desenvolvimento da personalidade. O desenvolvimento da personalidade é influenciado por fatores genéticos e ambientais. Algumas características de personalidade são herdadas, o que significa que são transmitidas através dos genes. No entanto, as influências ambientais, como criação, cultura e experiências de vida, também desempenham um papel importante na formação da personalidade. Psicanalistas como Sigmund Freud e Carl Gustav Jung enfatizaram a importância das experiências da infância e dos processos inconscientes no desenvolvimento da personalidade. A teoria do desenvolvimento da personalidade de Freud concentra-se nos estágios psicossexuais, enquanto Jung introduziu as ideias de arquétipos e do inconsciente coletivo. A teoria do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson baseia-se nas ideias de Freud e postula que a personalidade continua a se desenvolver ao longo da vida, com cada estágio apresentando conflitos-chave que moldam a personalidade. Nova técnica: melhorando a autoconsciência. Um dos métodos mais eficazes para melhorar a autoconsciência é a autorreflexão regular. Ao reservar um tempo para refletir sobre seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, você pode entender melhor seus traços de personalidade e como eles influenciam suas interações com os outros. Testes de personalidade, como o Myers-Briggs Type Indicator, ou MBTI, ou o teste de personalidade Big Five, também podem fornecer insights valiosos sobre seus pontos fortes e fracos. Escrever um diário é outra ferramenta poderosa para aumentar a autoconsciência, pois permite que você acompanhe suas emoções e padrões de comportamento ao longo do tempo. Ao refletir sobre esses padrões, você pode tomar decisões conscientes para alinhar suas ações com seus objetivos e valores. Módulo 9. Psicologia social. Entendendo a influência social. A psicologia social investiga como os indivíduos são influenciados pela presença de outras pessoas, seja real, imaginada ou implícita. Uma área fundamental de estudo é o conformismo, a tendência de alinhar nossos pensamentos, sentimentos ou comportamentos aos de um grupo. Experimentos clássicos, como o experimento de conformidade de Solomon Asch, demonstraram como os indivíduos se conformam à pressão do grupo, mesmo quando este está claramente errado. Outro conceito crucial é a obediência, que se refere ao ato de seguir ordens de uma figura de autoridade. O famoso experimento de Milgram sobre obediência à autoridade revelou a disposição das pessoas em obedecer a ordens, mesmo quando conflitantes com seus princípios morais. Teoria da atribuição e dissonância cognitiva. A teoria da atribuição examina como as pessoas explicam as causas do comportamento. Ao observar o comportamento de alguém, frequentemente o atribuímos a fatores internos, como disposições, ou a fatores externos, como influências situacionais. Por exemplo, se alguém nos corta no trânsito, podemos pensar que essa pessoa é rude, o que seria uma atribuição interna, ou considerar que ela pode estar com pressa devido a uma emergência, uma atribuição externa. A dissonância cognitiva surge quando sentimos desconforto por termos crenças conflitantes ou agir de forma contrária às nossas crenças. Por exemplo, se uma pessoa valoriza sua saúde, mas continua fumando, isso pode causar dissonância cognitiva. Para reduzir esse desconforto, ela pode mudar seu comportamento, como parar de fumar, ou justificá-lo pensando que fumar a ajuda a relaxar. Dica exclusiva: dominando a arte da interação social. Para aprimorar as interações sociais, concentre-se no desenvolvimento da sua empatia e habilidades de escuta ativa. Empatia significa se colocar no lugar do outro, buscando entender seus sentimentos e perspectivas. Uma maneira de cultivar a empatia é através do contágio emocional, que envolve espelhar as emoções da pessoa com quem você está interagindo por meio da linguagem corporal, tom de voz ou afirmações verbais. A escuta ativa, que significa dedicar total atenção ao interlocutor,
evitar interrupções e responder de forma ponderada é outra habilidade crucial para construir relacionamentos e melhorar a comunicação. Essas técnicas podem ajudar você a construir conexões mais profundas com os outros, tornando as interações mais significativas e frutíferas. Módulo 10. Saúde mental e bem-estar. Vamos entender os transtornos mentais. Transtornos mentais são condições que afetam o humor, o pensamento, o comportamento e o bem-estar geral de uma pessoa. Alguns dos transtornos mentais mais comuns incluem depressão, transtornos de ansiedade, transtorno bipolar e esquizofrenia. A depressão é caracterizada por sentimentos persistentes de tristeza, desesperança e perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas. Os transtornos de ansiedade envolvem preocupação excessiva, medo ou pânico, frequentemente relacionados a situações cotidianas. O transtorno bipolar causa mudanças extremas de humor, incluindo episódios maníacos marcados por altos níveis de energia e euforia, alternados com episódios depressivos. A esquizofrenia é um transtorno mental mais grave que afeta a capacidade da pessoa de pensar claramente, controlar emoções e se conectar com os outros, geralmente levando a alucinações e delírios. Agora, vamos falar sobre as abordagens de tratamento. O tratamento de saúde mental geralmente envolve psicoterapia, medicação ou uma combinação de ambos. A terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, é um dos tipos mais eficazes de terapia para tratar condições como ansiedade e depressão. A TCC se concentra em identificar e mudar padrões de pensamento e comportamentos negativos. A terapia comportamental dialética, ou TDC, foi inicialmente desenvolvida para tratar o transtorno de personalidade borderline e agora é usada para ajudar as pessoas a regular suas emoções e desenvolver habilidades interpessoais mais eficazes. Medicamentos como antidepressivos, estabilizadores de humor e antipsicóticos também podem desempenhar um papel importante no tratamento de condições de saúde mental, especialmente quando combinados à terapia.